Bom dia! Já tomou o seu café? No culto à palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. A cruz é o grito de Deus para o mundo. Você não pode salvar a si mesmo. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Espero que você esteja em paz e gozando de perfeita saúde. Eu estou passando hoje aqui, nessa sexta-feira, excepcionalmente, para a leitura de mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Nos 2 últimos dias, nós enfrentamos algumas dificuldades aqui. Na quarta-feira, a gente teve problemas técnicos. Eu tentei por 3 ou 4 vezes fazer a transmissão, e inclusive algumas pessoas acessaram no momento que eu tentei fazer a inserção, mas não houve êxito na nossa transmissão por questões de internet, enfim. Ontem a gente fez novamente a nossa transmissão bem cedinho, como é o nosso costume, e fomos informados durante a transmissão que estava sem áudio. E, enfim, faz parte do processo. Eu tentei fazer um ajuste ainda na própria quinta para a questão do capítulo 26, mas estamos aqui para fazer a leitura do penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. E eu tinha dito na quinta-feira, na primeira transmissão, de maneira mais clara e com mais recursos, que a gente vai fazer no sábado a finalização, do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no Café com a Bíblia. A gente faz, então, a leitura e as aplicações do capítulo 28, fechando o ciclo do Evangelho de Mateus. Eu quero aproveitar aqui e pedir a você que acompanhe os nossos encontros das segundas. A gente tem o estudo bíblico online e a gente está abrindo a possibilidade de novas sugestões temáticas, tá bom? Então, assim, a gente aguarda as sugestões, a gente tendo um número suficiente de interessados e interessadas numa nova série de estudos, a gente retoma na próxima segunda-feira o nosso estudo bíblico. Então, coloca, por favor, nos comentários a sua sugestão. E se você também quiser sugerir próximo ciclo de leitura, aí já de leitura especificamente, que é o Curta a Palavra, você pode também colocar nos comentários desse vídeo, tá bom? A gente vai fazer a leitura do capítulo 27, o penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. Vamos lá. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar
muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: este é o rei, este é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber.
Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que ele tinha mandado abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali, sentadas em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. No capítulo anterior, ao capítulo 26, nós encontramos Jesus novamente dizendo que ele seria entregue a homens maus que o matariam. E como nós vimos no encontro passado, no primeiro versículo daquele capítulo, Jesus afirmou que seria morto por essa morte atroz, que é por meio da crucificação. Era uma morte terrível e era uma sentença para aqueles que cometiam crimes políticos, aqueles que cometiam insurreições contra Roma. Era um tipo de martírio para aqueles que se levantavam contra o poder estabelecido. E foi esse tipo de morte que Jesus sofreu. Jesus não morreu de morte comum, ele foi supliciado. E a descrição do Evangelho de Mateus, ela é muito rica em detalhes e, ao mesmo tempo, todas as vezes que a gente lê essa narrativa, a gente percebe a dureza da cruz. E como eu trouxe essa frase inicial de que a cruz é esse grito de Deus, né? Nós não podemos salvar, o mundo não pode salvar a si mesmo. É interessante que nessa narrativa que lemos hoje, aquela multidão que zombava de Jesus falava para ele descer da cruz e salvar a si mesmo, já que ele se colocou como aquele que salvaria os outros. Mas, de fato, Jesus não precisava de salvação. Quem precisa de salvação somos nós. É a humanidade caída. Somos nós imersos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E a cruz é esse símbolo agudo, essa forma cruel
na qual a gente pode aprender que a gente não pode salvar a si mesmo. Ele se entregou, ele se deu por nós. E novamente nesse capítulo, Judas é citado como alguém que fica a Bíblia não fala de arrependimento, mas ele fica com remorso pelo que ele havia feito. E é interessante que aqueles líderes religiosos, com uma ética, uma moral seletiva, eles entendiam que aquele dinheiro não poderia ser colocado no tesouro do templo por conta daquilo que eles mesmos fizeram, né? Era um dinheiro para sangue, era um dinheiro para entrega, para traição, para acusações falsas que culminaria na morte de Jesus. E toda a cena, todo o processo, as descrições, essa trama envolvida, a inquietação do sono da esposa de Pilatos, o reconhecimento de que ali estava um justo e alguém que não tinha cometido delito, a própria resistência e uma aparente piedade de Pilatos, que de fato não tinha nada disso. A história, dados que estão fora do texto, vão dar conta de como ele era um indivíduo cruel e as perversidades que fez com os judeus, mas essa relutância de Pilatos, todos os detalhes que nós encontramos nesse texto, nos convidam novamente a termos corações gratos, né? Porque essa obra não é uma obra para ser pura e simplesmente explicada. Ela é para ser objeto do nosso reconhecimento e da nossa gratidão. Existem muitos homens e mulheres, pelos sofrimentos da vida, que estão por aí, crucificados e crucificadas, em sofrimentos. E Jesus veio para isso. Jesus veio, ele estava ladeado com malfeitores. Ele se colocou entre nós. Ele, sem pecado, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter e desfrutarmos de uma vida plena, uma vida abundante. Eu convido você a reler essas narrativas, reler esse texto, pensar novamente nessa entrega, por todo o processo que se deu, da dor, do reconhecimento da fraqueza, como lemos no capítulo de ontem, a angústia e tristeza pela qual Jesus passou, essa identificação com os sofrimentos da humanidade. Ele entrou na história, ele entrou na nossa história, para que, de fato, a nossa história fosse modificada. Só nos resta, nessa manhã, agradecer mais uma vez e pedir que, de fato, nossos corações sejam diariamente gratos pelo sacrifício de entrega voluntária para que pudéssemos ter vida. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez aqui estamos diante da Tua palavra, palavras do Evangelho, esse Evangelho que traz vida, que traz renovo, que traz esperança para aqueles que estão com muitas dores, aqueles que estão marcados pelo sofrimento da vida, os que estão encarcerados, os que estão no caminho, crucificados. Pai, em nome de Jesus, pela Tua palavra, nós pedimos que essas pessoas elas possam ser alcançadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder restaurador do Evangelho. Aqui novamente nós agradecemos, Senhor, por essa entrega. Nós não entendemos todos os elementos envolvidos nessa trama, mas queremos aqui, com os nossos corações gratos a Ti, pelo Teu amor, pela Sua entrega, por esse favor imerecido que nos trouxe vida e vida plena. Que a gente possa experimentar dessa vida e compartilhar dessa vida com outras pessoas. Essa é a nossa oração. Esse é o meu pedido. E nós nos unimos nessa manhã
nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, queridos e queridas, oferecer para vocês nessa manhã uma canção da Raquel Novaes, e o título dela é Cruz. Nós não colocaremos mais o trechinho, como já foi dito, da música, por questões de direitos, né? No YouTube a gente tem recebido alguns comunicados, apesar de que a nossa intenção, a gente não tem nenhum tipo de benefício por disponibilizar, pelo contrário, a gente divulga as músicas. Mas enfim, a gente continua colocando na descrição do vídeo e também em alguns casos a gente vai colocar, como era no passado, né? Aparece um card na parte superior aí para você clicar, ouvir a música e ser edificado por ela. Deixe o seu comentário, como no início eu solicitei que você, além do seu comentário, pudesse também dar a sua sugestão para o estudo bíblico das segundas-feiras. A gente vai depender dessa mobilização e retomar uma série de estudos na próxima segunda. E também, se você quiser sugerir o próximo livro para a gente ler a partir da próxima terça-feira, tá bom? Aqui está o nosso site, você pode acessar a nossa página, ficar informado de tudo que a gente faz aqui no nosso canal. E a nossa chave Pix, para você que tem interesse, gosta do nosso trabalho e quer ajudar na manutenção, para que a gente melhore sempre e essas questões que eventualmente a gente enfrenta tecnicamente, pode ser também a sua ajuda útil para a gente melhorar ainda mais aqui, tá bom? Se Deus quiser, amanhã a gente volta. Excepcionalmente a gente vai ter no Café com a Bíblia o tempo para finalizar o último capítulo do Evangelho de Mateus, para fecharmos o ciclo da semana. E eu espero você, se Deus quiser, amanhã. Aproveite esse dia, que esse dia seja um dia de muita bênção para você, e que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Feliz sexta-feira.